A evolução da humanidade ao longo da sua existência é marcada pela busca do homem, pelo conhecimento e pela solução dos problemas que o cercam. Durante essa busca, podemos identificar 4 tipos de conhecimento. São eles o popular, o filosófico, o religioso e o científico. O conhecimento popular, também chamado de senso comum, se baseia em informações obtidas na convivência familiar e social, na percepção de fatos, objetos, fenômenos, impregnada pelo próprio estado de ânimo e emoções. Ele é reflexivo, mas limitado à familiaridade com o objeto. É assistemático, pois não se baseia numa formulação geral que explique os fenômenos observados. É verificável, pois é possível sua ocorrência no dia a dia. E é falível e inexato, pois se baseia no que se viu e ouviu sobre o dado fato, objeto, fenômeno. O conhecimento filosófico se baseia no uso da razão pura para questionar os problemas humanos e para discernir sobre certo e errado. Não é verificável, pois as hipóteses não podem ser confirmadas nem refutadas. É racional, já que os enunciados têm correlação lógica. É sistemático, pois hipóteses e enunciados representam uma realidade coerente. E é infalível e exato, pois seus postulados e hipóteses não são submetidos a teste de observação ou experimentação. O conhecimento religioso, também chamado de teológico, se baseia em verdades que são infalíveis e indiscutíveis, por revelarem o sobrenatural. É inspiracional, pois as doutrinas são reveladas pela divindade. É infalível, pois adota pressupostos indiscutíveis e exatos. É sistemático, pois o conhecimento organizado do mundo é obra do Criador divino. E não é verificável, pois o que é revelado implica uma atitude de fé. E por fim, o conhecimento científico, que está fundamentado em fatos reais, suas hipóteses e proposições têm a veracidade ou a falsidade conhecida por meio da experimentação e não da razão. Ele é sistemático, pois o saber é ordenado logicamente, construindo um sistema de ideias e teorias, e não de conhecimentos desconexos. É verificável, pois as hipóteses são examinadas por meio da observação e da experimentação para ser comprovadas ou refutadas. É falível, pois o conhecimento não é definitivo, absoluto ou final. É aproximadamente exato, já que novas proposições podem reformular uma teoria já existente. O conhecimento científico é um instrumento que nos ajuda a desvelar o mundo à nossa volta, para compreendê-lo e explicar os fenômenos que nos cercam. Nosso saber e nossas atitudes são influenciados pelas inúmeras experiências da ciência. Lidamos diretamente com os resultados do vasto conhecimento que ela produz incessantemente. Os questionamentos de ontem cederam lugar aos novos. Os problemas que eram circunscritos a outras eras, hoje seriam talvez inusitados. Há 100 anos, os computadores eram gigantescos e a população da época completamente sem acesso a essa tecnologia. Hoje, temos um computador dentro dos nossos telefones celulares, o que nos permite alta eficiência nas atividades interativas e profissionais. Um dos mais importantes conhecimentos do mundo é o conhecimento científico. Com ele, não apenas nos posicionamos diante dos fatos, como também os testemunhamos. E assim podemos compreender as relações existentes na sociedade que estão por trás de objetos, fatos ou fenômenos. A ciência é caracterizada pela objetividade, racionalidade, sistematicidade, generalidade, verificabilidade e falibilidade. A objetividade descreve a realidade investigada, independentemente dos desejos do pesquisador, de forma clara e precisa. A racionalidade está presente durante todo o processo de pesquisa, desde o desenho do estudo, a coleta dos dados, até sua análise. Pela sistematicidade, as ideias são construídas e organizadas racionalmente, pautadas na lógica, apresentando-se os conhecimentos de forma a serem absorvidos na sua totalidade. A generalidade permite que o conhecimento gerado seja analisado sob a possibilidade de ser
ou não aplicado a outros contextos, explicando fenômenos em diferentes situações. Com a verificabilidade, será possível mensurar as informações resultantes da investigação, de modo a demonstrar a veracidade dos resultados. E a falibilidade considera que todos os resultados científicos devem ser tratados como suscetíveis ao erro. O conhecimento científico se baseia também no método. Mas será que utilizamos o método apenas no mundo científico? Certamente não. Afinal, até na preparação de um bolo de chocolate, por exemplo, devemos identificar elementos, qualidades e a ordem dos ingredientes, pois ela altera o resultado, não é mesmo? Assim, as características do conhecimento que buscamos aqui, de modo muito semelhante ao que acontece no preparo de um bolo de chocolate, é uma necessidade preliminar para a nossa produção científica. Bem, nosso trabalho científico deve seguir o trilho da ciência, a fim de investigarmos um tema importante ao nosso meio profissional.